Por muito tempo, a imagem que a gente tinha de Júpiter era bem simples, né? Aquele gigante gasoso, uma bola de nuvens e tempestades que a gente via nos livros e documentários. Era basicamente isso. Mas e se essa imagem estiver completamente errada? E se por baixo daquelas nuvens todas, Júpiter for na verdade um planeta líquido, um oceano gigantesco, profundo, um oceano impossível que esconde um dos maiores segredos do nosso sistema solar? Para a gente entender esse mistério, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A nossa história com Júpiter começa com umas imagens bem simples, granuladas, quase tímidas. Em 1973, a sonda Pioneer 10 deu para a gente o primeiro vislumbre de perto. Aquelas faixas coloridas pareciam pinceladas num quadro. 6 anos depois, a Voyager 1 mostrou tudo em movimento. A gente viu Júpiter respirar, sabe? Com aquelas tempestades girando sem parar. Mas quanto mais a gente olhava para a superfície, mais uma pergunta ficava martelando. O que é que tem lá embaixo? E para tentar responder essa pergunta surgiram duas grandes teorias. Cada uma pintava um quadro completamente diferente da outra e, dependendo de qual estivesse certa, mudaria tudo que a gente pensa sobre como planetas gigantes se formam pelo universo. A teoria clássica era a seguinte. Júpiter começou com um núcleo sólido, bem grande, que depois foi puxando um monte de gás para si. Já a outra teoria era mais radical. Ela dizia que Júpiter se formou direto de uma nuvem de gás, tipo uma estrela que não deu certo, sabe? O que significaria que ele nem teria um núcleo sólido. Qual das duas estava certa? O planeta continuava sendo um enigma. E então, em 1994, o universo resolveu dar uma mãozinha. Aconteceu uma coisa tão rara, tão improvável, que parece até roteiro de filme. E isso mudou completamente o jogo. Um cometa, o Shoemaker-Levy 9, foi rasgado em pedaços pela gravidade de Júpiter e colidiu com o planeta. E a coincidência cósmica é que a sonda Galileu estava chegando lá, bem naquele exato momento. Ela viu tudo, cada impacto, cada explosão que basicamente cavou e jogou para fora material das profundezas do planeta. A escala disso foi absurda. O maior dos impactos liberou uma energia equivalente a 300 milhões de bombas atômicas. É difícil até de imaginar. Essa colisão abriu uma janela para o interior de Júpiter, e o que a gente viu por essa janela foi uma surpresa e tanto. Ali, no meio dos destroços da explosão, a sonda Galileu encontrou algo que não batia com nenhuma das teorias. Água. Muita água. Essa quantidade toda de água lá dentro era uma pista fundamental de que a gente tinha entendido alguma coisa muito errada sobre Júpiter. E foi essa descoberta que deu o pontapé para uma nova missão, uma pensada só para resolver esse mistério, a missão Juno. Ela chegou em Júpiter em 2016 com uma tarefa bem clara: olhar para dentro, mergulhar debaixo das nuvens. E o que a Juno mostrou foi um mundo de transformações absurdas. A atmosfera que a gente vê é só uma casquinha de 50 quilômetros. Logo abaixo, a pressão é tão esmagadora que transforma o hidrogênio, que era gás, num oceano de hidrogênio líquido. E descendo mais ainda, esse oceano líquido vira uma coisa ainda mais bizarra, um oceano de hidrogênio metálico. Hidrogênio metálico é um estado da matéria que nem existe aqui na Terra. Imagina uma pressão milhões de vezes maior que a nossa. Nessa condição, o hidrogênio se comporta como um metal líquido, que conduz eletricidade com tanta força que cria o campo magnético mais poderoso de todo o sistema solar. É um dínamo gigante vivo. E o ponto principal é esse. A gente está falando do maior oceano do sistema solar. Com uma profundidade de uns 60 mil quilômetros, ele é mais de 2.000 vezes mais profundo que os oceanos da Terra. Mas o maior mistério de todos ainda estava por vir, bem no centro de tudo. Pela teoria clássica, lá no fundo, debaixo de todo esse hidrogênio metálico, a gente deveria encontrar um núcleo sólido bem definido. Só que não foi isso que a Juno encontrou. A realidade era muito mais esquisita. Em vez de uma bolinha compacta, o núcleo de Júpiter é todo espalhado, misturado, difuso. É tipo uma sopa grossa de rocha, metal e hidrogênio, tudo junto sem uma fronteira clara. Uma anomalia total. Como é que isso é possível? A principal explicação para isso é bem violenta. Lá no comecinho do Sistema Solar, um outro planeta gigante, talvez umas 10 vezes maior que a Terra, bateu de frente com o jovem Júpiter. Essa pancada teria destruído o núcleo original e espalhado todo o material dele pelas profundezas. Só que tem um problema. As simulações de computador mostram que, mesmo depois do impacto desses, o material do núcleo deveria ter se juntado de novo ao longo de bilhões de anos.
Deveria ter se ajeitado, virado sólido de novo. Mas em Júpiter, isso não aconteceu. O núcleo continua lá, todo espalhado. E aqui que a gente chega. Júpiter não é um problema resolvido. Pelo contrário, é uma anomalia fundamental que simplesmente não se encaixa no que a gente achava que sabia sobre a formação de planetas. É como se o planeta guardasse uma memória turbulenta da sua própria criação. Uma cicatriz que nunca fechou de verdade. E essa cicatriz desafia todos os nossos modelos. Então, vamos recapitular esses paradoxos. O núcleo dele não deveria ser difuso. Aquele oceano interno, pela teoria antiga, não deveria ser possível. A formação dele agora é um mistério maior do que nunca. O campo magnético é mais forte do que o previsto. Júpiter é um lembrete constante de que o universo ainda guarda segredos que a gente está bem longe de desvendar. O que nos deixa com uma pergunta final bem provocadora. Se a gente estava tão errado sobre Júpiter, o planeta que a gente consegue ver com mais clareza, em que mais a gente está errado? Parece que quanto mais a gente olha, mais a gente percebe que a realidade é muito, mas muito mais estranha do que qualquer teoria que a gente já escreveu.